E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos conhecer mais uma das propriedades dos logaritmos, e essa propriedade é a mudança de base. Mas antes de fazermos isso, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Então vamos agora analisar um exemplo e depois demonstrar o porquê dessa propriedade ser verdadeira. Por meio da propriedade da mudança de base, nós podemos reescrever um logaritmo como uma divisão entre dois logaritmos com uma nova base à nossa escolha. E essa divisão pode ser escrita na forma de uma fração, na qual, no numerador, nós temos o logaritmando e no denominador, a base original do logaritmo. Mas falando somente assim, pode ficar um pouco complexo. Por isso que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar este exemplo, nós vamos reescrever este logaritmo em uma base diferente. E como o logaritmando e a base são potências de 2, nós vamos reescrever esse logaritmo de modo que nós teremos os dois na base 2. De forma que aqui no numerador dessa fração, nós temos o logaritmo de 8 na base 2, e 8 era o logaritmando original, e no denominador nós temos o logaritmo de 32 na base 2. E 32 era a base do logaritmo original. E o que nós fizemos aqui foi mudar a base do logaritmo original, que antes era 32 e agora passou a ser 2. Mas assim, nós teremos uma divisão entre dois logaritmos. E nessa divisão, o número que aparece aqui no numerador é o logaritmando original e o número que aparece aqui no denominador é a base do logaritmo original. E para mostrar que essa propriedade é verdadeira, nós vamos calcular cada um desses três logaritmos e depois nós vamos demonstrar essa propriedade. Nós vamos começar pelo logaritmo de 8 na base 32. E nós vamos chamar esse logaritmo de x. Isso quer dizer que, pela definição de logaritmos, nós temos que 32 elevado a x é igual a 8. E uma coisa que nós podemos observar é que tanto 32 quanto 8 são potências de 2. E aqui embaixo nós temos algumas dessas potências. Nós vemos que o 32 é 2 elevado à quinta e que 8 é 2 elevado ao cubo. Portanto, nós vamos substituí-los aqui nessa igualdade. Nós teremos 2 elevado à quinta elevado a x, que é igual a 2 elevado ao cubo. E aqui nesse ponto, quando nós temos uma potência elevada a um expoente, nós podemos manter a base e multiplicar os expoentes. Assim nós temos 2 elevado a 5x, que é igual a 2 elevado ao cubo. E aqui nessa equação exponencial, nós já igualamos as bases e agora nós podemos igualar os expoentes. E 5 vezes x é igual a 3. E para determinar o valor de x, basta dividir ambos os lados dessa igualdade por 5. E assim nós teremos que x é igual a 3 quintos. E dessa forma nós calculamos o logaritmo de 8 na base 32 e ele é igual a 3 quintos. Agora nós vamos calcular o logaritmo de 8 na base 2. Nós temos que o logaritmo de 8 na base 2 nós podemos chamar de y, e pela definição nós temos que 2 elevado a y é igual a 8. E 8 é o mesmo que 2 elevado ao cubo. Portanto, nós vamos substituí-lo aqui e nós temos que 2 elevado a y é igual a 2 elevado ao cubo. E como aqui as bases são iguais, então os expoentes também são iguais. Logo, y é igual a 3. Agora, nós vamos calcular o logaritmo de 32 na base 2. Nós vamos chamar esse logaritmo de z. Portanto, o logaritmo de 32 na base 2 é igual a z. E pela definição de logaritmos, nós temos que 2 elevado a z é igual a 32. E 32 é uma das potências de 2, que é exatamente 2 elevado à quinta potência. Portanto, nós vamos substituir o 32 por 2 elevado à quinta potência. E nesse ponto, como as bases já são iguais, então os expoentes também são iguais, e z é igual a 5. Nós queremos mostrar que o logaritmo de 8 na base 32, ou seja, o valor de x, que é o que está aqui, ele vai ser igual ao logaritmo de 8 na base 2, dividido pelo logaritmo de 32 na base 2. E o logaritmo de 8 na base 2 nós calculamos aqui, que é o valor de y, e o logaritmo de 32 na base 2 nós calculamos aqui, que é o valor de z. Isso quer dizer que nós queremos mostrar que x é igual a uma razão entre y e z, ou seja, y dividido por z. E nós vimos que x é igual a 3 quintos, y é igual a 3 e z é igual a 5. Portanto, nós podemos verificar que 3 quintos de fato é igual a 3 quintos. E desse modo, nós podemos calcular esse logaritmo de duas maneiras, calculando ele diretamente ou então utilizando a propriedade de mudança de bases, que muitas vezes será útil na resolução de problemas, porque o cálculo do logaritmo da base original pode não ser tão simples, e talvez seja mais interessante trocar a sua base
por meio dessa propriedade. E assim nós vamos escrever uma divisão entre dois logaritmos diferentes. E agora nós vamos demonstrar essa propriedade. Para demonstrar essa propriedade, nós vamos considerar o logaritmo de b na base a. Nós vamos reescrever esse logaritmo como uma mudança de bases. Nós teremos o logaritmo de b na base c dividido pelo logaritmo de a na base c. Nós vamos mostrar que essa igualdade é verdadeira. Para isso, nós vamos começar calculando o logaritmo de b na base a. E aqui nós vamos igualar esse logaritmo a x. E nós vamos utilizar a definição de logaritmos para escrever uma potência que se refere a esse logaritmo. Ou seja, a elevado a x é igual a b. E nós vamos fazer a mesma coisa para o logaritmo de b na base c e para o logaritmo de a na base c. Nós vamos considerar que o logaritmo de b na base c é igual a y. E por meio da definição de logaritmos, nós temos que c elevado a y é igual a b. E além disso, nós vamos considerar também o logaritmo de a na base c. E nós vamos chamar esse logaritmo de z. E nós vamos utilizar a definição de logaritmo para escrever esse logaritmo na forma de uma potência. Ou seja, c elevado a z é igual a. E assim nós temos três igualdades diferentes que nós vamos utilizar para demonstrar essa propriedade e chegar nessa igualdade. Nós vamos começar escrevendo a elevado a x. E aqui nós temos a elevado a x. E por meio da terceira igualdade, nós temos que a é igual a c elevado a z. Portanto, aqui no lugar do a, nós vamos trocá-lo por c elevado a z. E assim nós temos a elevado a x, ou seja, c elevado a z elevado a x. E além disso, nós temos que a elevado a x é igual a b. Portanto, nós podemos escrever que esse termo, que é o mesmo que a elevado a x, também é igual a b. E b, por sua vez, é igual a c elevado a y. Portanto, nós podemos escrever aqui que isso é igual a c elevado a y. E aqui nesse ponto, como nós temos apenas igualdades, nós podemos igualar c elevado a z elevado a x a c elevado a y. E assim nós temos c elevado a z elevado a x, que é igual a c elevado a y. E por meio das propriedades das potências, quando nós temos uma potência elevada a um expoente, nós podemos manter a base e multiplicar os expoentes. Ou seja, c elevado a z vezes x, que deve ser igual a c elevado a y. E aqui nesse ponto, nós temos uma igualdade de duas potências que têm a mesma base. Portanto, nós podemos escrever que os expoentes também são iguais, ou seja, z vezes x é igual a y. E nesse ponto, nós podemos isolar x ao dividir ambos os membros da igualdade por z. E assim nós teremos que x é igual a y sobre z. E essa é justamente a igualdade que nós queríamos mostrar. O logaritmo de b na base a, ou seja, x, que é o que foi dado aqui, é igual ao logaritmo de b na base c, que é y, conforme nós chegamos aqui, dividido pelo logaritmo de a na base c, que nesse caso é z, que é o que nós obtivemos aqui também. E desse modo nós conseguimos demonstrar mais essa propriedade, a propriedade da mudança de base. Isso quer dizer que sempre que nós tivermos que calcular um logaritmo que está em uma base que não é viável, nós podemos reescrever esse logaritmo como uma divisão de outros dois logaritmos em uma terceira base, de forma que no dividendo o logaritmando será o logaritmando original e no divisor o logaritmando será o que antes era a base do logaritmo original. E você conseguiu compreender como nós fizemos para chegar nessa demonstração? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.